Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra. Gente, nós estamos felizes, porque nós estamos com a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus e a sua ajuda. Nós estamos alcançando cada dia mais pessoas através das mensagens, das reflexões que estão sendo postadas aqui no canal. O nosso muito obrigado pelo apoio, pelo carinho, você que se inscreveu, você que tem deixado aí o seu joinha, tem acionado lá o sininho da notificação, deixado o seu comentário, o nosso muito obrigado. E continue nos ajudando, divulgando, levando esta semente, essa palavra de Deus ao coração das pessoas. Eu sempre tenho dito que, diferente de um canal de entretenimento, esse canal ele exige estudo, oração, para que a palavra de Deus, para que essa mensagem faça diferença na sua vida. E por falar nisso, nós iniciamos esta série, A Arca, falando sobre a salvação, sobre o que significa viver a vida cristã. Algumas lições a respeito desse andar com Deus. E na semana passada nós iniciamos falando que Deus deu um projeto a Noé que ele deveria construir uma arca. E eu não estou falando de uma simples arca, mas uma arca de 150 metros de comprimento em média, 24 metros de largura por 15 de altura. Isso trata-se de medidas praticamente de um navio de grande porte. Deus disse a Noé que ele iria julgar a terra, então que ele deveria construir uma arca porque a terra seria inundada. Acontece que nunca tinha chovido. E nem tampouco nós temos alguma informação de que Noé tinha alguma noção de engenharia náutica. O que quero dizer com isso? Que quando você começa a andar com Deus, você começa a viver o sobrenatural. Nem sempre aquilo que você faz, nem sempre aquilo que você é orientado a fazer, vai na lógica humana. Pense bem, Noé não sabia o que era chover. E por isso chamaram Noé de louco, porque afinal de contas o que significa isso? E como construir uma arca com essas dimensões sem nenhuma noção de engenharia náutica? Acontece que quem estava no comando era Deus. Você está me entendendo? Era Deus que estava no comando. Quando você anda na direção de Deus, então você tem que entender uma coisa. Aquilo que Deus diz para você fazer, ele vai se responsabilizar por isso. Deus disse para Noé fazer e ele obedeceu. Aqui está o segredo. Andar com Deus é se mover segundo a sua palavra. Andar com Deus é se submeter ao que ele disse. Eu já falei isso para vocês e vou repetir. O primeiro livro da Bíblia, o livro que nós estamos lendo, Gênesis, e no primeiro capítulo aparece algumas vezes a expressão e disse Deus, e assim disse Deus, e assim falou o Senhor. E por quê? Porque nós somos guiados pelo que Deus disse. E quando Deus diz algo para você que está andando com Deus, tenha certeza de que as coisas vão acontecer. Muitas pessoas já receberam promessas de Deus. E não tenha dúvida de que Deus é Deus de promessas. Mas não se posicionaram. Não fizeram aquilo que Deus esperava que fizessem. O nosso posicionamento gera milagres. Eu vou repetir. O nosso posicionamento, o meu e o seu, gera milagres. Quando nós nos posicionamos de acordo com a palavra, quando nós agimos de acordo com o que Deus disse, então esteja certo de que as coisas vão acontecer. Se Deus disse que vai acontecer, tenha certeza de que vai acontecer. Não importa se isso está indo na contramão da lógica humana, mas você está andando no sobrenatural de Deus, você está sendo guiado por Deus.
Você está sendo orientado pelo divino, você está sendo orientado pelos céus. Essa é a questão. Quando a Bíblia diz que Deus vai realizar algo, é porque ele vai. Em Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz que Deus disse para Abrão que ele deveria sair da terra onde ele estava e ir para uma outra terra. Ele não sabia aonde ele ia dar. Em que lugar seria esse? Mas a questão é, ele sabia quem estava com ele. Aqui está o segredo. Quando você sabe quem está com você, não importa o que você vai fazer. Se foi ele que disse, então faça. Se foi ele que disse que você tem que ir, então vá. Se foi ele que prometeu, então tenha certeza que, se você se posicionar, ele vai fazer aquilo que prometeu. Aqui está o segredo. Andar com Deus é andar segundo a sua palavra. Andar com Deus é se mover segundo o que ele disse. É segundo o que ele diz. Isso é andar com Deus. Andar com Deus é se mover segundo o que está escrito. Isso é andar com Deus. Andar com Deus não é apenas mudar de endereço, mudar de roupa. Não, não é isso. Não se trata de uma melhora. Não se trata de ter apenas um assentimento intelectual de que Deus é Deus, de que Jesus existe e de que Jesus realmente é o Salvador. Não é mais do que isso. É andar, é viver. Jesus Cristo disse: se vocês guardarem a minha palavra, se vocês guardarem o que está escrito, se vocês fizerem o que está escrito, então, aqui está o segredo. Nós precisamos entender uma coisa: andar com Deus não está falando de você simplesmente ser simpatizante da religião, do evangelho, ser amigo do evangelho. Não estou falando disso, não estou falando de você ter a sua Bíblia aberta no Salmo 91 na sua casa, eu não estou falando disso. Eu não estou falando de você ser amigo dos cristãos. Eu estou falando de você andar com Deus. Eu estou falando de você fazer aquilo que Deus espera que você faça. É isso que eu estou dizendo. Quando a Bíblia diz que Deus deu a Noé o projeto da arca, e Noé então construiu aquela arca, e você consegue imaginar a zombaria, você consegue imaginar a quantidade de pessoas, e todos os dias, e eu não estou falando de um ano ou dois, mas dezenas e dezenas de anos, e as pessoas zombando e criticando, porque afinal de contas, que loucura é aquela? Mas acontece que quando você tem certeza de quem está com você, não importa o que falam, não importa o que pensam, você está na direção certa. Eu sempre digo que quem sabe para onde está indo, quem sabe quem está com você, pouco importa o que esteja acontecendo em volta. Aqui está o segredo. Se você deseja uma vida abençoada, então, em primeiro lugar, construa uma vida com Deus. Ande segundo o que está escrito. Se mova segundo o que Deus espera de você. E termino dizendo: o nosso posicionamento gera milagres, gera provisão, gera libertação, gera milagres, gera bênçãos. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.